Turma, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem. Ao mesmo tempo, já comunico desde já que essa é a nossa última aula do ano letivo de 2021. Destaco nossa última aula do ano letivo de 2021 aqui das videoaulas, tá? Das videoaulas. Então, vocês se atentem que hoje se trata de uma revisão de todos os conteúdos que foram trabalhados aqui, pessoal, na nossa quarta unidade. Não é todos os conteúdos que trabalhamos desde o início, né? Não, somente da quarta unidade. Foram 4 conteúdos que eu trabalhei aqui com vocês. E os professores, claro, seus professores também trabalharam de maneira presencial, enfim. Então, diante disso, preste bem atenção. Hoje, refere-se a uma revisão por meio de perguntas acerca dos conteúdos que foram trabalhados nesta quarta unidade. Então, aqui eu coloquei 9 perguntinhas sobre 4 conteúdos. 9 perguntas de 4 conteúdos. Destaco que essas perguntas são subjetivas, ou seja, são de escrever. Então, dentro dessas perguntas, os professores estarão elaborando a prova de vocês. Dentro desse conteúdo, os professores estarão construindo a avaliação, a quarta unidade de Sociedade e Cultura. Então, vocês se atentem para que vocês consigam extrair, absorver e relembrar o máximo de informações para que no ato da prova de Sociedade e Cultura, vocês não tenham tanta dificuldade e que vocês consigam tirar 10, isso mesmo, 10 na prova de Sociedade e Cultura. Beleza? Então, vocês se atentem sobre esses pontos. Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, aqui das videoaulas. Desde já, é um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. Tranquilo? Então, vocês se atentem, se dediquem, estudem, que vocês são capazes de chegar a qualquer lugar que vocês pretenderem. Estou aqui apenas como um canal de comunicação dos professores de vocês. Mas que todo esse cuidado, toda essa dedicação e carinho, ela é coletiva dos professores para com vocês. Tudo isso aqui foi pensado para você, aluno. Então, agradeço já a seu pai, a sua mãe, a seu avô, a sua avó, a sua tia, enfim, todos que te estimularam e te apoiaram para que vocês assistissem aqui às videoaulas, beleza? Então, nós vamos para o nosso combinado. Qual é o nosso combinado, professor? Justamente o primeiro, que vocês façam aqui a revisão, porque é uma preparação que está sendo simulada para a prova de Sociedade e Cultura. E a nossa primeira pergunta é sobre manifestações culturais. Vocês retornam na apostila, primeiro conteúdo da quarta unidade, sobre manifestações culturais em Itabaianinha. Descreva nas linhas abaixo as manifestações culturais que são praticadas pelos munícipes de Itabaianinha, as quais foram passadas de geração em geração. Então, aqui eu quero saber o seguinte: quais são as manifestações culturais que são praticadas hoje em Itabaianinha? O que são manifestações culturais? Primeiro, pessoal, manifestações culturais são formas e expressões de comunicação da cultura de um determinado povo, nesse caso, de Itabaianinha. São formas de comunicação, de levar informação, de levar conhecimento a uma cultura de uma determinada região. Diante disso, eu quero saber quais são as manifestações que são praticadas hoje em Itabaianinha. Então, vamos começar desde o início do ano, que é as manifestações carnavalescas. Lembra? As manifestações carnavalescas. Temos também os festejos juninos, né? A apresentação carnaval não, perdão. As quadrilhas juninas, né, que ocorrem, né? As festas, por exemplo, a festa da vila se tornou já uma cultura presente em Itabaianinha. Temos também o folclore, né, que são elementos culturais que são praticados por algumas comunidades e povoados, enfim, bairros. Temos o reizado, são manifestações culturais também, que inclusive, pessoal, eu vou passar mais adiante uma foto, é uma manifestação cultural. Temos as práticas da religiosidade, ok? E o projeto Minha Terra Tem História, que foi aplicado recentemente nas escolas, trouxe tudo isso, um levantamento de manifestações culturais que foram aplicadas, que são praticadas tanto nos povoados como também nas escolas, nos povoados, como também na cidade. Então, diante disso,
as manifestações culturais, elas são vistas em determinadas regiões, na verdade, em todas as regiões. E aí cabe você, aluno, responder quais são. Aí você vai apenas identificar, você não vai falar sobre cada uma delas, não. Você apenas vai identificar, olha, isso é manifestação cultural, isso é manifestação cultural, e assim sucessivamente. Segundo, qual o número da lei que determina o Carnaval de Itabaianinha como patrimônio de Sergipe e qual a sua importância para a cultura do município? Ainda é sobre na primeira apostila, pessoal. Qual é o número da lei? O número da lei que determina o Carnaval de Itabaianinha um patrimônio, não somente do município de Itabaianinha, mas o de Sergipe, é a Lei 202 do Estado de Sergipe, ok? Que tem como principal importância salvaguardar e reconhecer a manifestação carnavalesca que ocorre no mês de fevereiro em Itabaianinha como patrimônio de Sergipe, permitindo que próximas gerações tenham acesso aí a essa prática. Ao mesmo tempo, é dever do Estado preservar essa manifestação, essa festa popular. Por que essa festa popular? Porque ali ocorrem trocas, experiências, sociabilidade, relações sociais. Vejam só, e até porque quando chega no período carnavalesco, vêm pessoas de outras cidades para o município de Itabaianinha. Então, ali nós temos uma cultura, uma troca social. Beleza? Pronto. Explique o surgimento do reizado no Brasil e como esta manifestação representa a cultura de um povo. O reizado, ele vai surgir no Brasil a partir da contribuição dos povos europeus, africanos e indígenas. Isso aí é fato. Então, a partir disso, o reizado ele começa a agregar elementos de cada cultura, formando assim um reizado de origem brasileira, mas que tem suas raízes em outros continentes. Então, diante disso, essa foto aqui, por exemplo, ela representa o reizado do povoado vermelho, aí de Itabaianinha, ao qual o grupo de reizado se apresentou na escola Manuel, lá no povoado Ilha, mas também em outras escolas, inclusive na cidade, na culminância do projeto Minha Terra. Então, o reizado é uma manifestação cultural, sim, e que, inclusive, vai surgir no Brasil e é praticado hoje aí no nosso município. Beleza? E o que é que o reizado representa? Representa uma manifestação cultural que traz aí o início, das plantações, que traz o início, da questão da fertilidade, enfim, dos saberes populares que estão presentes no nosso cotidiano, ok? Agora vamos para a nossa segunda apostila, pessoal. O que significa territórios étnicos culturais? Quais os exemplos de territórios étnicos culturais que existem no Brasil? Vou começar de trás para frente. Quais os exemplos de territórios étnicos culturais que existem no Brasil? Comunidades quilombolas, aldeias e tribos indígenas, comunidades remanescentes e a própria divisão do Brasil da região Nordeste, região Sul, região Centro-Sul. E, afinal de contas, o que é territórios étnico-culturais? São justamente o quê? Territórios onde concentra uma diversidade cultural, ou se não, um conjunto, um povo que pratica ali algumas culturas. Diante disso, temos aí as comunidades quilombolas. Então, é a concentração de várias culturas sobre o mesmo espaço. A comunidade quilombola, por exemplo, as pessoas praticam ali seus saberes, suas culturas, suas crenças. Os povos indígenas também. Então, diante disso, eu já estou dizendo que territórios étnico-culturais são espaços territoriais onde concentra uma determinada cultura. E essa cultura é reproduzida por anos ali naquele local, como as tribos indígenas. Como os territórios étnico-culturais contribuem para salvaguardar o saber e o conhecimento de um povo? Vamos pegar, por exemplo, uma aldeia na região da Amazonas. Em uma região da Amazonas, vamos pegar uma aldeia. Aquela aldeia, ela pratica a sua cultura, sua crença. Tem o pajé, que tem a sua função ali. Quanto mais se pratica, quanto mais se preserva aquela determinada cultura, permite que as próximas gerações tenham acesso àquele conhecimento. Então, a contribuição dos territórios é salvaguardar toda a memória e o saber de seu povo. Quais as dificuldades que os territórios étnicos culturais enfrentam nos dias atuais?
voltando para os povos indígenas. Hoje, o que os povos indígenas, o que as aldeias indígenas enfrentam como dificuldade? Temos, né, a invasão dos madeireiros e fazendeiros e garimpeiros sobre as suas terras. Temos aí a questão da própria pandemia, é uma dificuldade que os territórios étnicos enfrentam hoje, né, já como são difíceis de ser acessíveis e, ao mesmo tempo, o Estado, às vezes, acaba não oferecendo assistência aos povos indígenas, então isso também se torna uma dificuldade, ok? E aí você vai descrever. Retorne na segunda apostila para responder esse conteúdo. Inclusive, você pode estar até pegando minha fala já agora e estar respondendo, tá? E sétimo, como se formou a identidade cultural brasileira? Quais os povos que participaram desse processo? Quais foram os povos, pessoal, que participaram da identidade brasileira, da formação? Povos indígenas, né, que já estavam aqui há muito e muito tempo antes dos portugueses. Os europeus, né, aí dentro dos europeus temos os portugueses, os holandeses, os franceses, enfim, os espanhóis, e os africanos, né, que foram trazidos de forma escravizada para o Brasil e a partir dali trouxeram consigo o seu conjunto de crenças, ok? Cite as principais características da cultura afro. Hoje, como a gente pode observar a cultura afro no nosso dia a dia, pessoal? Vocês sabem? Como? Na culinária, na dança, na música, na vestimenta, nas cores. Então, diante disso, a gente consegue perceber que a cultura afro é mais uma relação, um canal entre o Brasil e os países africanos, ok? É, portanto, que fora da África, veja só, fora da África, uma das regiões onde concentra a maior quantidade de africanos é justamente a região aqui do Brasil e da América Latina e América do Sul, ok? Então, essa relação ela se dá através dos aspectos que existem no nosso dia a dia, beleza? Seja na questão econômica, na questão política, cultural, social, educacional, enfim, tá? E a nossa última questão vai falar um pouco, pessoal, sobre as manifestações culturais de Sergipe. Então, veja só, quais foram os conteúdos que eu já trabalhei aqui com vocês? O nosso primeiro conteúdo foi sobre as manifestações culturais de Itabaianinha. Depois, a gente falou sobre os territórios étnicos culturais, não é isso? Depois dos territórios étnicos culturais, falando sobre a formação da cultura afro-brasileira. E agora, sobre as manifestações culturais de Sergipe, beleza? Sobre as manifestações culturais de Sergipe, responda onde ocorre e como surgiu, né? Ou seja, sua origem. O quê? A manifestação cultural, por exemplo, do Lambisúdio versus Caboclinhos. É uma manifestação cultural que ocorre no município de Laranjeiras anualmente, que faz aí uma reflexão sobre o período da escravidão. A B, Dança dos Parafusos, ocorre no município de Lagarto, que traz a reflexão do período também da escravização, no qual os escravizados eles fugiam dos engenhos e retornavam à noite para pegar comida. E aí, quando eles retornavam para o engenho, eles passavam pelos quintais, né, das casas grandes, e aí eles acabavam vestindo mesmo, né, como uma comédia ali, como uma forma, né, de brincadeira entre eles, vestiam as roupas das sinhazinhas até o pescoço. E aí eles começavam a rodar. Então, formavam ali uma ideia de parafuso. Então, aqui nós temos aqui, ó, a dança do parafuso, que se tornou uma prática cultural, né? Toda uma representação, uma história de resistência. E também temos aqui, pessoal, o quê? O lambe sujo e os cabroquinhos, onde as pessoas se pintam, né, de uma substância, né, preta, todos de vermelho, fazendo ali referência ao período da escravização, no qual diversos negros ali acabaram sendo sacrificados, torturados. Então, é uma forma de reviver e, ao mesmo tempo, de resistência da cultura negra, da cultura do povo negro. Beleza? Então, diante disso, para hoje, o que é que eu tenho como mensagem? Gratidão. Gratidão por tudo. Então, eu agradeço do fundo do meu coração por vocês. Deixe um comentário o que vocês acharam das videoaulas.
O meu objetivo aqui foi justamente mostrar que a disciplina Sociedade e Cultura ela está para além do que a gente conhece. É mostrar que a gente pode trabalhar, independentemente da nossa cultura, podemos entender a cultura do outro, sem necessariamente julgar a minha ou algo do tipo, tá? Então, que a disciplina de Sociedade e Cultura tenha promovido em vocês equidade, respeito, igualdade, compreensão, conhecimento, experiência. Eu espero vocês até o próximo ano. Que vocês fiquem em paz. E não esqueça de deixar o comentário aqui sobre o que vocês acharam das videoaulas, tá, pessoal? Do mais, fiquem em paz, fiquem bem. E Feliz Natal, né? Já, desde já Feliz Natal. E um feliz ano novo. Valeu, pessoal!